desespero. Fome. É chegada a hora. Vidas esperam pelas suas mãos estendidas. E o que você está fazendo? Jesus me ama, Ele me ama, e em seus braços eu posso descansar. Jesus te ama, Ele te ama. Sou missionário Cícero Mota e minha esposa, missionária Aurelane Mota. Trabalhamos aqui no sertão do Piauí. Queremos agradecer a AME, a pessoa do pastor Wagner Medina. Louvamos a Deus pelas orações que os irmãos têm feito, pela contribuição financeira que os irmãos também têm mandado. Louvamos a Deus. Queremos pedir que os irmãos continuem nos ajudando, é de suma importância. Que Deus em Cristo abençoe a todos. AME Luz das Nações, estamos esperando vocês aqui na Indonésia. Pastor Wagner Medina e doutora Nádia, estamos com grande saudade e um grande abraço para vocês aqui da Indonésia. Que muitos não têm nenhum pão para comer em casa. E aqui eles têm mesmo. Queria agradecer a todos que colaboraram na festa das crianças. Muito obrigado pelo apoio. Uma presença de Deus gloriosa aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a AME, que abençoe os contribuintes. Paz, meus irmãos, estamos aqui para falar de algo tão importante, que é a AME Luz das Nações, esta agência missionária, esta plataforma que Deus escolheu para levantar a bandeira do Evangelho e acender em nós a chama missionária. E para falar da AME, eu creio que tenho propriedade, porque nós estamos chegando no 9º ano, no 9º congresso, e há 8 anos eu venho acompanhando esse projeto. E posso falar como pregador, como missionário, e também como participante. Deus tem dado uma característica para a AME e para os seus líderes, que é a característica de incluir, de agregar pessoas. A cada ano nós vemos mais pessoas envolvidas nesse projeto. AME é um projeto que nasceu no coração de Deus, foi dado a um homem que foi desafiado e que abriu mão de alguns confortos para que esse projeto exista. E cada dia as pessoas têm se somado mais. Então tenho visto como pregador, que é um congresso que motiva missões. Como participante, é um lugar em que a obra missionária está em alta. E como missionário, durante muitos anos no Uruguai, tivemos uma parceria firmada com a AME, e mês atrás mês suas contribuições chegaram. Então a AME faz parte de uma grande engrenagem, de um sonho de Deus para o Rio Grande do Sul. É uma obra nascida de Deus e que tem tocado pequenas cidades também do nosso estado gaúcho. Que Deus abençoe e Deus está lhe convocando para fazer parte desse lindo projeto. Glória a Deus. Amém.
Quem é que aguenta mais 30 minutos de culto comigo aqui? Fale para 2 pessoas, só mais 30. Só mais 30. Mais a cantora Tângela, mais o pastor Wagner. Vamos tentar fazer em 30, né? Amém? Queridos, eu quero, antes de fazer a leitura da Bíblia, de todo o meu coração, o Senhor sabe que eu sou um homem sincero, lhe agradecer por essa oportunidade, por me oportunizar pela segunda vez aqui na sua igreja, pela primeira vez no Congresso da AME, ao senhor, à sua esposa, pastor Leonardo, homem de Deus, muito amigo meu. Prazer imenso conhecer pastor Jonatas e a todos os queridos irmãos que compõem a diretoria deste grande projeto. Falo grande porque é. Também prazer imenso conhecer a cantora Tângela, seu digníssimo esposo, que Deus possa continuar lhe usando sempre. Sentimos muito Deus em Senhor, e isso é importante. Hoje nós vemos muitas pessoas e vemos pouco Deus. Como vemos alguém de tamanha envergadura e ainda assim vemos Deus, nosso coração se alegra. Que Deus lhe abençoe. Quero apresentar a minha esposa, estava aqui, está ali, as minhas filhas que nos acompanham, Maria Eduarda dormindo, Victória Eduarda está ali também. Quero apresentar a minha pastora do meu ministério, pastora da nossa igreja, pastor Isadir, que também é minha mãe. E pastor Wagner, eu fiz questão de trazê-la, porque só falar do projeto missionário da AME me faltou palavras. Eu queria que ela visse, e eu me alegrei, porque não há nada combinado na presença do Senhor. Eu me alegrei que na hora do desafio ela foi uma das primeiras pessoas a ficar de pé para pegar os 5 carnês missionários. A igreja missionária Paz do Senhor, que é a igreja que Deus colocou na nossa mão, está se aliando ao ministério AME, esse ministério evangelístico que está invadindo o mundo, saqueando o inferno, povoando o céu e, mais do que isso, dando uma vida digna para as pessoas. Nós vamos abraçar esta causa. Pastor Wagner pode contar com a igreja missionária Paz do Senhor. Nós estaremos de mãos dadas em nome de Jesus. Amém? A todos que vieram de perto ou de longe, nosso muito obrigado. Que Deus possa lhe recompensar nesta noite. Não espere nada de mim, não tenho nada interessante a lhe oferecer. Espere de Deus. Deus sim tem tudo o que você precisa. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no 12º capítulo. Quando o digníssimo deputado esteve aqui me abençoando com a sua oração, ele fez um comentário dizendo: não sei o que o pregador vai pregar. E depois do comentário ele profetizou na minha vida, dizendo: mas tenho certeza que Deus lhe usará. Mas parecia que o senhor sabia o que eu iria falar, porque o senhor comentou algo acerca daquilo que falaremos. Sabe o que eu entendo? É que o Espírito Santo está dizendo: é isso que eu quero que o meu povo ouça nesta noite. É este brado que eu quero que seja ecoado na nave da igreja, para que haja um despertamento espiritual em prol da necessidade missionária que há na nação brasileira. Quem concorda, diga amém. Diz a Bíblia, no capítulo 12º do livro de Atos: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender, e também prendeu a Pedro. E eram os dias dos asmos,
e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pois Pedro era guardado na prisão, oh glória! Mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Eu vou pedir para que você repita esta parte para animar o culto. Repita comigo: mas a igreja fazia contínua oração a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante na porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, e disse: levanta-te apressadamente. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E o anjo então lhe disse: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lance às costas a tua capa e segue-me. Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo. Este culto é um culto profético, e eu preciso que você receba esta palavra profeticamente. Por gentileza, tome vossos assentos. Quem pode e que tem cadeira para se sentar, por gentileza o faça. Quando nós estávamos em casa e entramos em contato com o pastor Wagner Medina, depois recebemos também o contato do pastor Leonardo, nos oportunizando para estarmos aqui no 9º Congresso Ame Luz das Nações. Nós sentimos 2 sensações, aleluia. A primeira sensação é uma sensação de alegria, de honra por nos receberem aqui com tanto prestígio, com tanta alegria, e nos oportunizar, fazendo o culto de abertura aqui e nos colocando para ministrar neste culto. E o segundo sentimento é um sentimento de temor, aleluia. Mas não me confunda, eu não disse que estou com medo. Eu disse que o segundo sentimento é um sentimento de temor. O temor que eu sinto nesta noite é pelo respeito que eu deposito dentro desta igreja, nesta tribuna. Esta tribuna não pode ser ocupada por qualquer tipo de gente, qualquer tipo de pessoa. Para subir aqui tem que estar diante da oração do pastor Wagner e diante da bênção de Deus. Por isso eu me alegro quando recebo o convite e me atemorizo quando tenho a responsabilidade de abrir o congresso ministrando a palavra. E então, pelo temor que senti no coração, dada a tamanha responsabilidade, porque é do conhecimento de todos nós a envergadura deste congresso, já em 9 anos movimentando todo o sul do Brasil e também o Brasil em outros continentes, em outras partes, em outros estados. Eu falo que movimenta todo o sul do Brasil, porque para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os 3 estados aonde eu mais prego. E nos últimos dias, quando apareceu a minha foto como um dos pregadores da AME, todo mundo me parabenizando, pastor Leonardo, todo mundo me abraçando, porque dada a envergadura deste congresso, dado o respeito que a população evangélica do sul do Brasil preza para esse congresso, e dada a semente que todos os anos é lançada na terra através do projeto missionário Ame Luz das Nações, o meu temor é porque eu sei, aleluia, o que Deus pode fazer neste congresso. E eu fico muito grato a Deus, porque todos os grandes vasos que haviam ali naquele cartaz, Deus oportunizou, quem sabe o mais pequeno deles, para estar aqui nesta noite e ser um canal de bênção para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para a tua caminhada, e trazer aqui um alerta: Deus está
te trazendo para o congresso Ame Luz da Nação, porque Ele tem uma palavra determinada, separada, guardada, para que os teus ouvidos ouçam. Era Macei. E então eu fui buscar recursos bíblicos. Sou formado em teologia já há 8 anos. Defendi uma pós em ciências da religião, aleluia. E um dia eu estava em uma igreja pregando, e o pregador falou: olha, você não pode pregar aqui, porque aqui o povo é um povo distinto, é um povo nobre, e você não tem conhecimento, não vai saber argumentar, não vai saber falar. E depois do culto, quem prega aqui tem que passar 1 hora atendendo as pessoas, e você é muito novo, você não tem preparo para atender, para aconselhar, para abençoar as pessoas. Eu recebi aquela crítica como bênção, fui para casa, coloquei em oração, e o Espírito Santo pensou, aleluia, eu pensei assim: eu vou reclamar com Deus, vou me queixar. E quando eu me fui reclamar com Deus, falou assim: sabe o que é? É um alerta que eu estou te dando, eu quero te preparar, menino. A caminhada é muito grande, então vai estudar, vai se preparar. Então eu fiz psicanálise, aleluia, e nós estamos aqui agora debaixo da unção de Deus e debaixo da cobertura do Altíssimo, mas com conhecimento de causa, para parafrasear aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quem me entende, diga amém. Não quero abusar do tempo, mas quero exaurir algumas informações que o Espírito Santo trouxe por revelação ao meu coração. A Bíblia diz que naquele período aonde Herodes começa a perseguir a igreja, um dado muito interessante que você precisa ficar sabendo: havia um grande crescimento de adeptos ao cristianismo. O cristianismo através de Pedro, que foi o homem que recebeu da própria mão de Jesus a chave da igreja, não para ser o dono da igreja, mas para dominar a igreja, ou seja, para administrar a igreja e para dar sequência ao ministério de Jesus. Quando Pedro começa, cheio do Espírito Santo, junto com seus adeptos, a ministrar a palavra da salvação, a ministrar as boas novas, que é o Evangelho, muitos adeptos vinham de perto e de longe e se aglomeravam à volta de Pedro para ouvir as suas palavras. Politicamente falando, isso começou a chamar a atenção do governo daquela época, e eles começaram a se preocupar, porque um homem simples, um homem comum, com palavras simples e com palavras também comuns, está angariando muitos adeptos, e isto politicamente não é bom para o governo. Nós temos que dar um jeito de exterminar este crescimento dos cristãos, nós temos que parar este crescimento acelerado. Então alguém vai consultar Herodes, e alguém vai dizer sobre o crescimento do cristianismo através dos discípulos, e principalmente também através de Pedro. A Bíblia vai nos esclarecer estas verdades, dizendo então que a ideia era: se nós arrancarmos a raiz deste projeto, todas as plantas, todas as folhas e todos os galhos secarão junto com ela. Então eles miram nos cabeças. Quem está na frente do trabalho sempre vai ser alvo, sempre vai ser mira. O diabo não gosta do projeto Ame, porque ele sabe que através deste projeto muita gente está sendo alcançada, como você vê e como ouviu neste culto nessa noite. Então os alvos que estão aqui no altar, aleluia, sempre serão alvos de perseguição, de calúnias, de retaliações, aleluia. Mas eu glorifico a Deus que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a liderança era perseguida, mais a mão de Deus se aproximava. Você não deu glória, não sei porquê, mas eu vou repetir: quanto mais a igreja apanhava, quanto mais a liderança era macetada, quanto mais líderes cristãos eram assassinados, mais a mão de Deus se estendia. Porque quem dá o crescimento não são palavras humanas, quem traz o crescimento não é a retórica do culto, quem traz o crescimento não é a minha condição salarial, quem traz o crescimento é a mão dele, é a obra dele, é a vontade
diante dele. Olhe para mim, eu preciso falar algo profético aqui. Olhe para mim. Estão tentando calar a voz da liderança, estão tentando entulhar os poços da liderança, mas enquanto houver um povo clamando, enquanto houver um povo glorificando, enquanto houver um povo em oração, enquanto houver um povo apoiando, Deus vai continuar com as suas mãos estendidas. A Bíblia vai nos dizer que depois da perseguição eles chegam até Pedro. Fale para alguém: Pedro. Diga para alguém: Pedro. Ajude a igreja a me pregar. Diga: Pedro. A Bíblia diz que Pedro será encontrado e será saqueado de dentro do culto. Imagine você agora, nós cultuando a Deus aqui, e de repente chega o governo dessa cidade e arranca do meio do culto o líder máximo aqui, que é o pastor Wagner Medina. Seria um espanto, seria uma surpresa. Eu creio que boa parte do povo ficaria perdido. E agora, o que é que nós vamos fazer? Arrancaram o pastor Wagner daqui, prenderam o pastor Wagner aqui. Por quê? Porque está trabalhando na missão e é proibido falar de Jesus nessa cidade. Então levam o pastor. A igreja ia se apavorar. Nós iríamos ficar perplexos, perdidos, sem saber o que fazer. Mas a igreja de Pedro não. Aleluia. A Bíblia diz que vão mandar prender a Pedro e vão arrancar Pedro de dentro de um culto. O povo agora que tinha seu líder pregando, abençoando, orando pelas pessoas, é saqueado, arrancado do meio deles e levam ele para a prisão. Mas eu tenho uma informação preciosa para esta igreja. A minha Bíblia diz na leitura que acabamos de fazer em conjunto, que enquanto Pedro está entrando no cárcere, enquanto Pedro está sendo preso, enquanto suas mãos estão sendo algemadas, enquanto ele está recebendo grilhões nos seus tornozelos, a igreja do outro lado da cidade se põe de joelho e em um só clamor, em uma só voz, ou seja, em concordância, começam a orar. Pastor Wagner Lima, Jonatas Lima, eu não sei o que eles estavam orando, porque na leitura bíblica não fala o que a igreja orava, mas o meu ministério é pentecostal e a mente navega e vai longe. Eu entendo o seguinte: enquanto Pedro é levado para a prisão, e lá na prisão é açoitado, é despido, é amarrado, a igreja dobra-se e volta para o Senhor, todo mundo em uma só voz, espírito de unidade, espírito de concordância. Eu imagino, digo eu, não diz a Bíblia, mas eu imagino que a igreja dizia: pastor Leonardo, Deus, manda teu anjo, manda teu anjo, manda teu... você não entendeu, vou repetir, até você da glória. Eu imagino que a igreja perdeu a referência, perdeu o grande líder, mas ainda tinha o apoio divino. Então eles sabiam o segredo. Quando a coisa não vai bem, quando o diabo se levanta, quando o vento sopra, quando o deserto nos espera, só temos um recurso, só temos uma saída: é dobrar o joelho, colocar a boca no chão. Quando o apoio político não vem, quando o apoio empresarial não vem, quando você fica sozinho, sem amigo, sem recurso, eu tenho uma notícia para te dar: não é o fim, porque mesmo que aqui na terra ninguém queira pegar na tua mão, ninguém queira te apoiar, se tu dobrar o joelho, o céu vai se levantar. Quem está entendendo? Eu preciso fazer algumas observações. A Bíblia diz que a igreja se põe em oração. Meu querido, eu me alegro neste momento do texto, porque eu vejo a resposta eminente de Deus em favor
do clamor da igreja. Enquanto a igreja está aqui, de joelho no chão, de boca no pó, pedindo a Deus, manda anjo do outro lado da cidade. Aquela prisão, aquela cadeia será visitada por um ser que antes não havia entrado lá. Aquela cidade será visitada por alguém que antes não havia chegado lá. Ei, querido, levante a mão direita. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei qual é a situação ao qual você se encontra. Eu não sei qual é a condição que você chegou aqui, mas Deus manda lhe dizer: Sapucaia do Sul, nos próximos 8 dias, será tomada por uma presença nunca antes vista neste estado. O Rio Grande do Sul será impactado pela uma presença de poder, de glória, de autoridade, de profecia. Pega aí. Eu estou profetizando: a minha vida e a tua vida receberão uma visita que trará novidade. A Bíblia diz que o anjo vai descer da cadeia. Não importa o tamanho do cadeado que o diabo colocou na tua boca, não importa o tamanho do ferro, da grade que te prende, não importa o tamanho da algema que foi colocado nos teus punhos, não importa o peso do grilhão que prende as tuas pernas. Aleluia! O meu Deus vai entrar neste calabouço, o meu Deus vai entrar nesse buraco. Tem novidade chegando. Vem comigo. A Bíblia vai nos dizer, você acompanhou a leitura, você entendeu que o anjo vai passar 4 portas. Cada porta estava guardada por 4 soldados. Haviam 2 soldados do lado de Pedro, haviam mais 2 soldados na jaula ou na grade que prendia Pedro. A Bíblia vai dizer que o anjo passou sem ser notado. A Bíblia fala que quando ele entrou aonde estava Pedro, ele vai ter que acordar a Pedro, porque Pedro está para ser assassinado pela manhã daquele dia. Eu fico pensando aqui, pastor Leonardo, pastor Wagner Medina, que homem de gelo é esse, chamado Pedro? Não tem sangue nas veias, ele está prestes, Tângela, a ser assassinado. Herodes já decretou, não tem mais julgamento, não tem como revogar a sentença, vai morrer pela manhã. Sabendo da notícia que vai morrer, Pedro consegue deitar e consegue dormir. Irmão, o sono é tão profundo, o sono é tão pesado, que quando o anjo chega, ele está dormindo. O anjo tem que mexer com Pedro, o anjo tem que pegar no ombro de Pedro, para Pedro acordar e perceber o que está acontecendo. Se você me perguntasse, pastor Jean, como é que um homem que está sentenciado à morte consegue estar na cadeia com as mãos presas, com os pés presos e com todo esse problema ainda conseguir dormir um sono tão pesado? Eu lhe responderia, digo eu, não diz a Bíblia, aleluia, o pastor Pedro confiava tanto nas suas ovelhas. O pastor Pedro tinha tanto, se você não dá glória, vai embora. O pastor Pedro confiava tanto nas suas ovelhas, porque ele entra na cadeia, ele é despido, levam sua capa, levam sua sandália, deixam ele seminu, colocam algemas nas mãos, grilhões nos pés, e ele vai dormir. Se você
você perguntasse: Pedro, por que é que você vai dormir? Pedro iria responder: é porque Herodes falou que eu vou morrer, mas eu não vou morrer. Herodes não sabe, mas eu sei por que, Pedro, que você não vai morrer, porque eu fui arrancado do meio do culto. Aleluia. Mas o que é que isso explica? Eu vou explicar. É que eu sou pastor de uma igreja pentecostal. Eu sou pastor de uma igreja avivada. Lá na minha igreja, o meu povo é conhecido como canela de fogo, povo do reteté. Eles viram o que estão fazendo comigo. Eles viram toda a injustiça que Herodes está fazendo. E tu acha que as minhas ovelhas foram para casa dormir? Você acha que eles abandonaram o arado? Não, não, não. Agora eles devem estar lá com a boca no pó, clamando a Deus. E se isso é verdade, Deus vai ouvir. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Vire para alguém, pega na mão e diga assim: ore, porque Deus ainda ouve uma oração. Agora deixa eu lhe dar algumas informações. A Bíblia vai dizer que o anjo chega. O anjo faz alguns pedidos a Pedro. Primeiro, desperta. Diga para alguém: desperta. A Ame precisa de você. Fale, diga: desperta. A Ame precisa de você. Segundo, ata as tuas sandálias. Na tua tradução pode estar escrito alparcas, na minha sandálias. Veste a tua capa, ou cinge-te, cobre-te com a tua capa. Deixa eu lhe dar algumas informações. Primeiro, quando alguém era preso nesta época, ele não entrava na cela de calçados, ele não entrava na cela vestido. Todos os seus objetos eram lhes tirados. Havia uma sala naquela prisão aonde eram depositados os objetos dos presos. O preso só entrava seminu na sala, na jaula, na cadeia. O que era dele, tipo alparca, sandália, cinturão, ou seja, alforje, ou seja, a sua túnica, eram todos depositados, aleluia, nesta sala. Agora me observe uma coisa: nenhum guarda levou sandália para Pedro. A sandália estava guardada onde deveria estar. Nenhum guarda colocou a capa em cima de Pedro enquanto ele dormia, para que ele dormisse quentinho. Não, não, a capa está lá guardada. Você já vai dar glória, aguenta aí. A Bíblia diz que o anjo chegou e disse: vai lá buscar a tua sandália. Não, não, não. O anjo só disse: amarre a tua sandália. O anjo falou: vai lá pegar a tua capa. Não. O anjo disse: cobre-te, esconde a tua vergonha, esconde a tua nudez. Deixa eu lhe dizer um dado muito interessante. Se você conhecesse um judeu como eu conheço, você se aprofundaria na cultura judaica e saberia o que aconteceu naquele momento. Quando um judeu vai visitar outro judeu e sente no coração o desejo de abençoar este amigo judeu e resolve lhe dar um calçado, este calçado não é mais um presente ou apenas um presente. Quando um judeu vai dar uma sandália para outro judeu, sabe o que ele está dizendo? Eu desejo que a tua caminhada continue por muitos e muitos e muitos anos ainda. Sabe o que é isso? Quando um judeu dá uma sandália para outro judeu, ele está profetizando: ei, falaram que você não caminha mais, mas eu trouxe um presente para você, para trazer aqui a expressão do meu coração. Falaram que você não vai para frente mais, mas o meu desejo é pela sandália que você caminhe mais e mais e mais. Se você não der glória, eu continuo. E mais, e mais, e mais, e mais. Olhe para mim, peraí, você vai dar glória gostoso. Peraí, olhe para mim. A Bíblia diz que o anjo disse: amarre a tua sandália, amarre a tua alparca. O que que eu entendo? Eu entendo que quando o anjo vai descer na prisão, não vai direto até Pedro, ele passa antes na sala dos objetos. Se você não der glória, vai embora. Ele vai lá na sala do objeto, porque ele precisa resgatar
resgatar. Eu vou continuar. Resgatar, pegar de volta algumas coisas. Ele vai lá, ele pega a sandália de Pedro. Ele vai lá, ele pega a capa de Pedro. Então depois ele vai para a prisão, para a cadeia e para a cela aonde está Pedro. Olhe para mim. Quando o anjo chega, Pedro olha e se assusta, porque a sandália não estava ali quando ele chegou, mas está ali quando ele acordou. Oh meu Pai, oh meu Deus, levante a mão direita. Eu sinto inspiração aqui. Vai ter surpresa na tua caminhada, vai ter surpresa no teu ministério. Você vai dormir de um jeito, mas vai acordar de outro. Olhe para mim. Eu fico imaginando um diálogo, não aconteceu, mas eu imagino um diálogo entre o anjo, aleluia, e Pedro. Eu fico imaginando o anjo perguntar: Senhor, eu estou preso, vou morrer pela manhã, já está lavrada a carta, o decreto já está assinado por Herodes, é só o guarda me pegar e me assassinar. O anjo vai, não diz a Bíblia, diz o anjo vai responder: tu não está vendo essa sandália aqui, rapaz? Você é judeu, não conhece a cultura. Deus mandou eu te entregar a sandália, porque é um presente dele para você. Mas o que é que Deus quer dizer com esse presente? Deus quer dizer que mesmo que Herodes tenha decretado, assinado e carimbado a tua morte, Deus está dizendo que você não morre hoje, não morre amanhã, nem depois, nem depois, nem depois, porque há uma obra a ser realizada. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Se olha cair fé, Deus vai amarrar um sapato novo nos teus pés. Teu ministério não termina assim. A promessa não termina desse jeito. A obra que Ele tem a realizar na tua vida está só no começo. Tem muita coisa para acontecer ainda. A obra é grande, é grande, é grande. Pega! Amém? Tenho 5 minutos, vou encerrar, olha para mim. A Bíblia diz que Pedro amarra a sandália. E a Bíblia diz que ele cobre a sua nudez, a sua vergonha com a capa e segue o anjo. Quem concorda, diga amém. A Bíblia diz que seguindo o anjo, ele é devolvido para a igreja. Se por um lado Herodes tinha motivo para mandar prender pastor Leonardo, por outro, Deus tinha motivo para mandar soltar. Não, eu vou repetir para você dar glória. Se por um lado Herodes tinha motivo para prender, Deus tinha motivo para soltar. Eu suei minha casaca, estamos com um pouco de retorno aqui, estamos dando glória no seco aqui, mas Deus vai dar vitória. Eu fiz tudo isso para chegar aqui. Diga para alguém: é chegada a hora. E o que você está fazendo? Repete: é chegada a hora. E o que você está fazendo? Diga: é chegada a hora. E o que você está fazendo? Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. Pastor, eu não posso ir para o Haiti. Pastor, eu não posso ir para a Amazônia. Pastor, eu não posso ir para o Xingu. Mas Deus quer te levantar como a igreja de Pedro. Há uma necessidade. O diabo não quer que a AME continue. O diabo botou ferrolhos. O diabo enjaulou, enclausurou. Mas se você ajudar, se você contribuir, se você fazer a tua parte como igreja, Deus vai mandar o anjo. Deus vai mandar o anjo. Deus vai mandar o anjo. Levante as duas mãos, igreja. Você é parte fundamental nesse projeto. Se a igreja não faz a parte dela, Pedro é assassinado. Se a igreja não faz o papel dela, Pedro vai morrer. O anjo só desceu porque a igreja fez o que lhe cabia. Está entendendo? Levante as mãos. Eu vou entregar o microfone em 30 segundos. Olhe para mim. A Bíblia diz, preste atenção, que se por um lado Herodes tinha motivo para prender, Deus tinha motivo para mandar soltar. Olhe para mim.
Se Deus está te abençoando, se Deus está abrindo porta na tua frente, se Deus está te dando saúde, se Deus está colocando dinheiro na tua mão, é porque Deus tem um plano com tudo isso na sua vida. Você acha, peraí, você acha que Deus te colocou aqui todo engomadinho, todo bonitinho, todo perfumadinho para ser um mero espectador? Não, não, não. Obra missionária não pode ser feita dessa maneira. Deus te libertou, Deus te salvou, Deus te curou, Deus te prosperou, porque precisa disso para ser investido aqui. Olhe para mim, fecho minha Bíblia. Deus libertou Pedro porque a igreja clamou e pela necessidade da continuação da obra missionária na terra. Se você quer que a AME continue em 2018, se você quer que seja realizado o 10º Congresso Internacional de Missões AME Luz para as Nações, ou Luz das Nações, você precisa se levantar. Eu encerro a minha participação hoje, volto para a minha cidade. Na quinta estou aqui e fico até o final, pastor Wagner, para servir do jeito que for necessário. Eu só quero deixar uma palavra para você aqui. Você precisa fazer alguma coisa. A obra precisa de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.